Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa série Quartas com Consciência. Hoje eu quero convidar você para uma prática de relaxamento, presença e libertação interna. Talvez exista alguma área da sua vida em que você sinta que as coisas não caminham como gostaria. Talvez você esteja esperando uma mudança, um novo começo, uma oportunidade, ou talvez mais coragem, mais clareza, mais movimento. E mesmo desejando profundamente avançar, alguma coisa dentro de você parece continuar presa no mesmo lugar. Hoje nós não vamos lutar contra essa parte, nós vamos escutá-la. Vamos permitir que a mente desacelere e observar com consciência quais pensamentos, medos e padrões ainda ocupam espaço demais dentro de você. Encontre agora uma posição confortável. Você pode permanecer sentado ou deitado. Permita que o seu corpo encontre apoio. Ajuste a posição das mãos. Solte os ombros. E quando se sentir confortável, feche seus olhos suavemente. Inspire lentamente pelo nariz. Segure apenas por um instante e solte o ar devagar. Mais uma vez. Inspire. Solte. Inspire. Solte. Agora não existe nenhum lugar onde você precisa chegar. Não existe nenhuma resposta que precise encontrar imediatamente. Não existe nada que você precise provar. Durante os próximos minutos, apenas esteja aqui, com você. Deixe que todos os barulhos ao redor fiquem aonde estão e você permanece aqui. Perceba o contato do corpo com a superfície abaixo de você. Sinta os pés, as pernas, o quadril, as costas, os braços. Permita que o peso do corpo seja entregue. Você não precisa sustentar tudo neste momento. Existe algo sustentando por você. Relaxe os pés, relaxe as pernas, solte o abdômen, permita que a respiração aconteça sem esforço. Relaxe o peito, as costas e agora observe os seus ombros. Talvez exista algum peso acumulado neles. Responsabilidades, expectativas, preocupações. Aquilo que você precisa resolver,
aquilo que outras pessoas esperam de você. Inspire profundamente e, ao soltar o ar, imagine que os ombros descem, como se alguma coisa pudesse finalmente ser colocada no chão. Relaxe os braços, as mãos, os dedos. Relaxe o pescoço, a nuca, a mandíbula. Afaste suavemente os dentes. Deixe a língua dentro da boca. Relaxe a língua. Relaxe as bochechas, os olhos, a testa e toda a cabeça. Agora imagine que você está diante de um caminho tranquilo. À sua frente existe uma estrada que continua, mas por algum motivo você percebe que está parado. Não existe nenhuma parede concreta diante de você, nenhuma porta fechada e ainda assim você não avança. Observe esse lugar sem julgamento. Talvez você consiga perceber que existem fios invisíveis ligados ao seu corpo. Eles não machucam, mas seguram você. Um deles pode representar uma experiência do passado. Outro, um medo. Outro, uma crença. Outro, uma experiência. Outro, uma antiga maneira de pensar sobre si mesmo. Você não precisa arrancar esses fios, apenas observe. Pergunte silenciosamente: o que ainda me prende ao que já passou? Talvez uma lembrança apareça, talvez uma pessoa, talvez uma situação, talvez apenas uma sensação. Não procure forçar uma resposta, somente observe. Agora pergunte: o que eu continuo acreditando sobre mim que talvez não seja mais verdade? Talvez você ainda carregue frases antigas. Eu não consigo, não é para mim, tudo dá errado, eu nunca tenho sorte, já tentei antes, é melhor não arriscar, eu não sou bom o suficiente. Talvez nenhuma dessas frases seja sua, talvez existam outras, apenas perceba.
E agora imagine que essas frases aparecem escritas diante de você, como palavras antigas em uma folha de papel. Você pode lê-las, mas não precisa continuar carregando cada uma delas. Respire profundamente e mentalmente diga: eu reconheço os pensamentos que me trouxeram até aqui. Mas eu não preciso transformar cada pensamento em destino. Agora perceba um segundo fio. Esse fio representa o medo do futuro, o medo de tentar, o medo de mudar, o medo de perder, o medo de se arrepender, o medo de não conseguir. Existe uma coisa curiosa sobre a mente. Muitas vezes ela prefere aquilo que conhece, mesmo quando aquilo que conhece já não nos faz mais bem. O conhecido parece seguro, simplesmente porque é conhecido. Então pergunte silenciosamente: o que eu faria diferente se não precisasse ter certeza de que tudo dará certo? Observe o que aparece sem compromisso, sem precisar agir agora. Apenas permita que uma possibilidade exista. Talvez você tenha confundido segurança com controle. Talvez tenha esperado ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Talvez tenha acreditado que precisava eliminar completamente o medo antes de avançar. Mas coragem não é ausência de medo. Às vezes, coragem é simplesmente deixar de permitir que o medo escolha por você. Imagine agora que esse fio começa a ficar mais leve, não porque o futuro ficou garantido, mas porque você compreende que não precisa controlá-lo completamente. Agora perceba um terceiro fio, talvez seja o mais profundo. Ele representa a versão antiga de você, quem você precisou ser durante muito tempo. A pessoa forte, a pessoa que não pede ajuda, a pessoa que agrada, a pessoa que suporta, a pessoa que evita conflito. A pessoa que nunca descansa, a pessoa que precisa provar o próprio valor. Ou talvez aquela que aprendeu a não esperar muito da vida para não se decepcionar. Observe essa versão de você com respeito. Ela não precisa ser rejeitada. Ela faz o que sabia fazer. Talvez tenha ajudado você a atravessar momentos difíceis. Mas agora pergunte: eu ainda preciso viver exatamente dessa forma? Respire. Talvez alguma coisa dentro de você diga não. Então imagine que você se aproxima dessa antiga versão de si mesmo. Olha nos olhos dela e mentalmente diz: obrigada por ter me trazido até aqui, mas eu posso aprender uma nova maneira de viver. Agora observe os fios, o passado, o medo,
a identidade antiga. Imagine que eles começam a se desfazer lentamente. Não existe violência, não existe ruptura brusca. Eles simplesmente perdem a força. Porque consciência também é isso. Perceber aquilo que nos conduz e começar a escolher diferente. À sua frente, o caminho continua. Talvez ainda exista neblina. Você não consiga enxergar tudo, mas consegue enxergar o próximo passo e isso já é suficiente. Imagine agora uma luz surgindo no centro do seu peito, uma luz suave, dourada, quente. Ela começa pequena e lentamente se expande. Essa luz representa a sua capacidade de criar novas respostas, novas escolhas, novas possibilidades. Ela se expande pelo peito, pelos ombros, pelos braços, pelo abdômen, pelas pernas, até envolver todo o seu corpo. Agora mentalmente repita: eu libero a necessidade de permanecer igual. Eu posso aprender novas maneiras de pensar. Eu posso fazer novas escolhas. Eu não preciso carregar eternamente aquilo que pertence ao passado. Eu permito que novas possibilidades sejam percebidas. Eu me abro para crescer com consciência. Eu aceito caminhar mesmo sem conhecer todo o caminho. Agora, imagine-se dando um passo à frente, apenas um. Depois outro. E mais um. Talvez você perceba que destravar a vida não significa que tudo ao redor muda de uma única vez. Às vezes, o primeiro destravamento acontece dentro. Quando você deixa de repetir automaticamente uma resposta antiga, quando estabelece um limite, quando diz sim, quando diz não, quando tenta novamente, quando pede ajuda, quando começa alguma coisa, quando encerra aquilo que já terminou por dentro. Agora, pergunte a si mesmo: qual é o pequeno movimento que a minha vida está me pedindo neste momento? Não procure um grande plano. Procure um pequeno movimento. Uma conversa, uma decisão, um telefonema, um começo, um encerramento, um cuidado, uma escolha diferente.
Guarde consigo aquilo que surgiu. E caso nada tenha surgido, está tudo bem. Talvez a resposta apareça depois. Agora repita silenciosamente: eu não preciso mudar toda a minha vida hoje. Eu só preciso estar disponível para um novo passo. O passado pode me ensinar sem me aprisionar. O medo pode existir sem dirigir as minhas escolhas. Eu honro quem fui e abro espaço para quem estou me tornando. Eu permito que a vida encontre novos caminhos através de mim. Permaneça agora alguns instantes em silêncio, apenas respirando. Agora comece lentamente a retornar. Perceba novamente a respiração, o corpo, o ambiente, os sons ao seu redor. Movimente suavemente os dedos das mãos, os pés. Se quiser, alongue delicadamente o seu corpo. Antes de abrir os olhos, escolha uma palavra para levar com você. Talvez seja coragem, movimento, confiança, liberdade, possibilidade ou simplesmente novo. Respire agora profundamente e solte o ar devagar. Quando estiver pronto, abra os olhos e lembre-se, talvez você não precise esperar que a vida destrave primeiro. Talvez alguma coisa nova comece quando você muda a forma de se posicionar diante dela. Eu sou Débora Zen, do Instituto Essência Elarium Cristal, e este foi mais um encontro da nossa série Quartas com Consciência. Se esta meditação fez sentido para você, escreva nos comentários: eu me abro para o novo. E se você conhece alguém que esteja vivendo um momento de estagnação, medo ou dificuldade para recomeçar, compartilhe essa meditação com a pessoa. Às vezes, uma nova possibilidade começa com uma pequena mensagem chegando no momento certo. Desperte, transforme, expanda.